Jeremias 29, de 11 a 13. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São os planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Senhor Deus, elevamos nossos pensamentos a Ti. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso meio. Obrigada pelo Seu amor que não cansa de nos amar, Deus. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, Pai. Obrigada, Pai, porque o querer e o realizar na nossa vida vem de Ti. Obrigada porque nós temos vivido milagres, curas, transformações. Obrigada porque nós andamos sensíveis aos Teus milagres. Obrigada por tudo que nós vivemos no dia de ontem, Pai. Quantas pessoas escolheram a Ti, desceram as águas e nós pudemos sentir fisicamente a Tua presença naquele lugar. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue promovendo o Teu mover na nossa vida, na nossa igreja, que nós não saiamos daqui hoje da mesma forma como entramos, que o Senhor fale de forma particular com cada um, que o Senhor entregue a cada um a porção exata daquilo que veio buscar, Jesus. Que as Tuas promessas, elas continuem se cumprindo na nossa vida. Tome o pregador da manhã de hoje no Teu colo, que as palavras que vão ser ditas aqui, elas venham diretamente do céu para o nosso coração e que elas frutifiquem a 100, a 60, a 30 por 1. Nós Te amamos, Deus, e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Versículos. Pergunta se está todo mundo preparado. Estão preparados? Sim. Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que promessa! Glória a Deus. Tem mais? Então olha para lá, vamos olhar para lá. Vai. Calma. O que? Você também tem? Tem? Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Mateus 7, 8. Glória a Deus. Você também tem? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. 1 João 4, 8. Eita! Que medida? Você tem? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Marcos 12, 30 a 31. Glória a Deus. Você tem, Rafa? Vocês dois? Então fica lá, de frente para lá. É seu primo ele? Você é primo dela? Ah. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17. Glória a Deus. Você tem, Isabel? Eita, glória. Então vamos. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas. Você tem?
Bem-aventurado aquele que lê os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guarde isso, porque o tempo está próximo. Guarde isso. Eu vou começar a avisar para vocês verem o que o Espírito faz. Eita, glória! Vem, pastora, eu preciso. Aleluia! Eles estão tomando o altar, glória a Deus por isso. Vem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Eita, só boa nova. Você também tem? Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dá vida. Obrigado. Você também tem? Onde está? Procura. Show? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Eita, glória! Ei, você estava sumido, hein? Você tinha tempo que você não vinha aqui. Não, ele veio. Falar? Sim. Entregar versículos pra gente? Ele veio com a mão no bolso. Ah, foi. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele tem nas minhas mãos para a guerra e dá meus dedos habilidade para a batalha. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura, meu libertador. Ele é meu escudo em que me refugio, faz as nações se sujeitarem a mim. Da glória. Salmo 144. Cadê? Quem tem? Acabou? Quem tem? Você vem, João? Você vem? Tua palavra, minha palavra. Obrigado, Jaque. Meu Deus. Mas tem, você tem? Tem? Glória a Deus. Laís, você tem, Laís? 1 Coríntios 16:14. Façam tudo com amor. Amém! Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Jesus, muito obrigado. Obrigado por usar esses pequeninos nas nossas vidas. Obrigado por tantos versículos de vida eterna, que a gente aprenda a te ouvir. Obrigado por esse exército que o Senhor levanta para ensinar também essa geração, que eu creio, se o Senhor não voltar, eles vão ser a tua igreja amanhã e ser a nação do Brasil amanhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A mensagem de hoje é contagem regressiva. Contagem regressiva. O tempo, pode ter certeza que o tempo está passando. Quando a gente olha para a gente no espelho, independente da sua idade, você vai ver que o tempo está passando. A gente pode ser novo ainda, criança, mas a gente já pode estar com uma idade mais avançada e você vai ver que o tempo está passando. É interessante porque nós somos, talvez, e por isso a gente não consegue trazer uma reflexão sobre a nossa vida e o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então nós vamos celebrando idades, nós vamos celebrando, aniversários, mas a gente não consegue perceber que isso é uma contagem regressiva. Mas o mais interessante ainda é a gente saber que essa contagem regressiva zera que dia? Que dia? Nos 70,
no 80, no 20, no 15, no 7? Já pararam para pensar que todos os dias alguém está morrendo? Pastor, mas esse lugar é um lugar de esperança e você está trazendo uma mensagem dessa no dia da ceia? Essa mensagem é para te despertar. Para que você não veja os seus dias passando e você não aproveite os seus dias. Quando você olhar, você já está velho. E o pior, talvez imaturo. Talvez você encontre-se velho, com tudo desconstruído ou destruído. O chamado do Evangelho para cada um de nós é justamente uma crescente. É aquilo que o reino faz nas nossas mentes, que é nos confundir, porque ao mesmo tempo que é regressivo, a Bíblia nos chama a crescer. A Bíblia nos chama a crescer em Cristo, crescer no conhecimento da glória. Por isso a terra está cheia. Por que a gente não via isso? Porque a gente não cria. Por que a gente não enxergava esse momento? E muitas vezes, como a gente tem dito aqui, alguns com 37, com 40, com 84, se eu não me engano, Dona Alice, me corrige, com 84? 3? 84? Com 84 anos. Não, hoje a senhora está com 88. Não é isso? E quando Jesus chegou, que a senhora começou a nos ministrar com a sua presença aqui, não perde um culto, gente. Dá uma salva de palmas ao Senhor pela Dona Alice. Ela vem. É impressionante. Ela vem devagarzinho, ela vai entrando ali. Eu tenho certeza, grata, glorificando o Senhor, e senta ali para escutar a palavra. Não era assim, Dona Alice. E hoje ela não perde um culto. Nenhuma IP. Obrigado, Claudinha. A IP Águias está aí, é? Eita glória. Quarta-feira, 3 da tarde, 4 da tarde, 4h15, o elevador está abrindo e sai Dona Alice para passar uma tarde tomando um café, conversando da palavra. E como ela ministra, hein, Claudinha? E isso quando ela não pega a escada para subir. 88 anos. Você já parou para pensar quanto tempo falta para você, talvez 88 anos? Será que nessa pegada nossa, será que a gente chega nesse tempo com essa disposição? Será que a gente chega no Senhor, porque isso é o Senhor na vida dela? As tardes dela não eram assim. Eu estou dando testemunho de muita gente, eu estou achando, né? Ultimamente. Né, Vitor? Eu vou dar só do Vitor, que eu já tenho uma procuração. Amém? Mas essa contagem regressiva, ela é e faz parte desse plano perfeito de Deus de nos alertar a cada dia. Porque o nosso tempo de vida pode zerar a qualquer momento, e isso faz com que a gente entenda o valor do tempo. O valor de estarmos aqui reunidos, o valor da gente se colocar na presença do Senhor para aprender. Por que aprender? Para praticar. Por que praticar? Porque quando a gente erra, talvez a sua vida já tenha te mostrado que o prejuízo é muito grande. Maurício trouxe na semana passada, para a gente não enganar, né, a nós mesmos, mas que a gente seja praticante da palavra. A gente vem de uma sequência de discípulos, de não mais escravos. A gente vem sendo movido pelo Senhor a justamente viver de verdade. E quando a gente vive de verdade, a palavra vem nos confrontar, mas ao mesmo tempo ela nos leva a um conforto. E essa mensagem, ela nasceu ontem no batismo. Porque ontem, no batismo, eu tive o privilégio, a honra e a alegria de batizar um amigo meu de muito tempo. Durante mais tempo do que o que a gente tem de amizade, a gente não se viu. Mas é interessante porque depois de 20 anos ou 25 anos, o Senhor nos uniu. O Marquinhos e a Cida, que estão aqui, eles chegaram, o Marquinho chegou há 3 meses. A gente perde um pouco de tempo, né, Marquinho, com as coisas do Senhor. Não sei se já tem estudo ou se
O segundo, recalculando a rota, foi um pouco antes. Enfim. Mas o Marquinho, ele é amigo meu, a gente se conhece há mais de 35 para 40 anos. E durante 20 e tantos anos a gente não se viu. E ele apareceu agora, Deus trouxe ele através da Cida, conheceu o Senhor. E talvez, né, tinha conhecimento do que a gente estava vivendo. E um dia ele mandou uma mensagem dizendo: eu quero conhecer aí. Eu conheci Jesus, estou engateando ainda, mas quero aprender. Gente, isso não tem 3 meses. E quando a gente realmente diz: eu quero aprender, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus, esquadriando o nosso coração, Ele fala: você quer mesmo? E Ele vai derramar sobre você. Não interessa o quanto você tem de conhecimento da palavra, mas da experiência. Ela não é quanto você se disponibiliza para ler, é quanto você quer, o Senhor se disponibiliza para fazer. Não é algo que depende de mim da parte do céu, mas depende de mim da parte da terra, que é: eu quero. E quando o Marquinhos chegou, eu não tenho dúvida, e lembro, ele e a Cida, os olhos dele, ele precisava, ele estava cansado. Mateus 11, 28, a palavra diz, e a gente está cumprindo, muitos de nós, muitos versículos, por isso a gente tem vivido e contado maravilhas. E sem dúvida nenhuma ele viveu o versículo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, não precisa botar, Rafa: vinde a mim os cansados e os sobrecarregados. Eu não sei como você veio hoje, isso pode acontecer, eu já estou na igreja, e tem dia que eu estou assim, e eu preciso ir mais ainda. Eu preciso andar mais um pouco, mergulhar mais, me aprofundar mais, porque o cansaço é inerente a quanto tempo você tem de caminhada, porque o cansaço é aqui. A esperança é no espírito, o cansaço é no corpo. O cansaço é na mente, a esperança é no espírito. Então por isso que o Senhor nos chama a viver no espírito, por isso Ele é espírito, e por isso aqueles que se aproximam precisam estar de verdade e em espírito. A conexão do céu conosco, a Bíblia diz que é o Espírito do Senhor testificando com o nosso espírito que somos filhos. Se não for assim, não adianta, terra e céu não se misturam, eles se encontram. E dentro desse processo o Marquinhos chegou, muitas coisas começaram a acontecer, uma intensidade muito grande. Teve um encontro com Deus lá no Recalculando a Rota, foi atropelado, curado, liberto naquele lugar. Amém. Instantaneamente. Agora é o processo dele de crer nisso. Muitas vezes a gente vê, e quero aqui te alertar para que você saia lutando a sua luta. Muitas vezes Deus faz na sua vida, mas a tua parte é crer que Ele fez. Muitas vezes nós saímos com aquela convicção do que fizemos, do que ouvimos, mas logo em seguida a parábola do semeador diz que o diabo vem para atrapalhar as sementes que Deus colocou dentro de ti. E a Bíblia diz que até a alegria daquele que recebeu essa semente, por conta do mundo, quer dizer, ele mistura céu e terra, ele mistura reino e mundo. A Bíblia diz que o diabo vai lá e tira as sementes do coração daquela pessoa. Contagem regressiva. Começou uma contagem regressiva na vida do Marquinho, da Cida, como está acontecendo na nossa. Quanto tempo? Eu não posso perder tempo nenhum no Espírito, eu não posso perder tempo nenhum de ter experiências com Deus, de conhecer Deus, porque a cada momento essas experiências, através da palavra, nos dá esse crescimento na palavra. Coloca para mim, Rafa, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, olha o louvor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então o Senhor nos chama para nos dar essas experiências de glória em glória, de dia em dia, de dia em dia, de dia em noite, noite e dia. O tempo todo o céu está aberto, mas nessa contagem regressiva, quanto tempo a gente está perdendo para buscar em espírito o Senhor, para que a gente não perca mais tempo? Essa contagem regressiva já está acontecendo na nossa vida. Quando a gente faz aniversário, eu fiz de 50 anos, eu diminui o meu tempo de vida. Não adianta eu achar que eu estou contando aqui, agora eu tenho 50, sim, mas eu tenho menos de vida. E além disso, se a gente contemplar, e Deus é tão perfeito que não fez assim, porque você mesmo não saberia dizer qual é o último dia da sua vida. Se fosse para você escolher,
Deus que determina tudo, Deus que determina o dia, a forma. Quantos perderam aqui, entes queridos, sem o tempo do abraço? Quantos de nós já perdemos pessoas queridas que a gente fazia de tudo ou faria de tudo para dar o último abraço, dizer uma última palavra, olhar nos olhos e falar obrigado. Lembro do meu avô. Essa história mexeu muito comigo. Talvez tenha sido a época mais triste da minha vida, onde realmente eu conheci a tristeza. Eu lembro que eu chorava muito. Eu não conhecia o Senhor ainda. E meu avô, ele andando na rua, ele olhando para cá, via, era para cá, ele olhando, não vinha carro, e ele começou, 86 anos, andava devagarzinho, ele começou a atravessar a rua. Quando um cara tinha visto uma vaga, o cara veio de ré. E ele olhando para cá, o cara atropelou ele de ré. Jogou ele no chão, ele bateu a cabeça no meio-fio e foi para o hospital, em Belo Horizonte. Eu aqui em Brasília, meu pai me liga e meu pai fala: meu filho, o seu avô teve um acidente com o teu avô e ele está no hospital. Eu falei: o que foi, pai? Não, ele caiu, bateu a cabeça. Eu falei: mas como foi isso? E ele me contou e eu falei: pai, vai me dando notícia do vovô. No outro dia, a gente conversando, no outro dia: pai, como é que tá? E ele falou: não, ainda tá lá, tá no hospital, na UTI. Parece que foi grave. Arruma um jeito de vir para ver seu avô. E por conta do trabalho e do deixar para amanhã, eu demorei 3 dias para preparar tudo para ir. Entrei no carro, fui para Belo Horizonte, estacionei na porta do apartamento dele e da minha avó. E eu lembro que quando eu abri a porta do elevador, a minha prima estava dentro. E a minha prima olhou, começou a chorar e disse assim: o vovô morreu. Eu olhei para ela e falei: não, ele está no hospital. Ela falou: morreu. O vovô morreu. Eu não sei você, mas como é difícil a gente perdoar a gente. Sem Cristo é impossível. E por muitos anos eu fiquei pensando: por que eu demorei? Eu tinha tanta coisa para falar para o meu avô, tanta coisa para agradecer, tanto beijo que eu não dei. Mas a contagem é regressiva para ele também. E zerou o cronômetro do meu avô. O meu continuou, mas o dele zerou. E talvez ele não tenha perdido tempo, talvez ele tenha vivido a vida que ele tinha para viver, e talvez. Mas eu posso te garantir que eu perdi tempo. Eu perdi o tempo de ir. Eu perdi o tempo de ficar um pouco mais com ele. Pastor, mas ele estava em coma, Cara, nessas horas, pouco importa, você quer só a presença. Você quer só estar do lado. Não precisa falar nada. Um filme vai passando na cabeça. Contagem regressiva. E dentro desse relógio nós também estamos vivendo isso. E se a gente não entender esse chamado do Senhor para que de glória em glória Ele mexa na gente para que isso agora não aconteça mais. Muitas mortes passaram depois da do meu avô. Isso foi em 2000, 2001. Glória a Deus. Obrigado pela sua vida. Isso foi 2000 ou 2001? 2001? 2001, isso. Flavinha estava grávida do João. E de lá para cá, outras mortes a gente passou, e com certeza absoluta posso dizer, ainda mais depois do Senhor, que a gente aprendeu a ter uma ideia sobre morte. Sobre o que é a morte, o que a gente precisa fazer. Porque hoje a gente crê num Jesus que venceu a morte. Então a morte precisa mudar para mim e para você. O conceito morte precisa ser totalmente diferente do que a gente pensava e eu pensei nesse dia com o meu avô.
Com a minha avó foi diferente. A minha avó, anos depois, também caiu, bateu a cabeça. Rapidamente a gente foi. Cheguei lá, encontrei ela no hospital. Coloquei um louvor, aleluia. Coloquei um louvor, comecei a falar de Jesus para minha avó. E ela com o olhinho olhando, falando, meu Deus, o que fizeram com meu neto? E eu, vó, isso aqui tudo vai acabar, mas tem uma promessa de vida eterna, vó. Talvez, você vai chegar primeiro, mas a gente vai se encontrar. E preguei para minha avó, estava aí Flavinha lá, uma atmosfera, não tem dúvida de anjo naquele lugar, aquele dia, zero de dúvida, era sentido. Minha avó aceitou Jesus. Meu pai teve uma experiência com a minha avó incrível, e foi outra coisa espetacular que a palavra nos ensina, porque diante da dificuldade que a minha avó ficou, o meu pai chamou meu tio, os 2 irmãos, e eles tinham decidido colocar minha avó numa cuidadora, numa casa. E não estou dizendo, gente, por favor, que isso está errado, amém? Mas eu falei com meu pai, e meu pai muito mexido, eu falei assim, pai, não faz isso, leva a avó para casa. Meu pai morava com a minha avó. Leva a avó para casa, pai. Chama alguém para te ajudar, mas vive esses últimos dias com ela. Não faz isso não. E meu pai escutou, eu creio pelo Espírito Santo, e ele fez isso. E depois eu ouvi do meu pai que foi os melhores dias dele com a mãe dele. A minha avó debilitada, muito debilitada, e o meu pai conta que ele sentado, minha avó já não respondia, ela tinha batido a cabeça. Eu lembro do dia que eu cheguei numa outra viagem, e eu cheguei e ela estava sentada, e ela fazia muita festa quando eu chegava lá, e eu lembro que eu entrei na sala assim, meu pai vinha falando como ela estava, e eu falava, pai, a hora que ela me vê, você vai ver, a hora que ela me vê, você vai ver. E eu criei uma expectativa muito grande, que a hora que ela me visse, o cérebro ia voltar a funcionar e ela ia reagir. E eu lembro que eu entrei assim, quando eu coloquei a cabeça, ela estava sentadinha ali, e eu botei a cabeça numa expectativa grande, ela olhou para mim assim, e ela baixou a cabeça como se não me conhecesse. E eu olhei para ela e falei, eita. Tem horas que não precisa nem morrer, gente. Tem horas que não precisa nem morrer. E o meu pai viveu isso com ela. Ela já não reconhecia, ela paradinha, mas teve um dia, e a nossa oração era para que o meu pai tivesse experiências com Deus. E meu pai conta que ela estava sentadinha nessa mesma poltrona, e o meu pai com uma bola, e o meu pai falou assim, mãe, pega essa bola. E a minha avó, sem reação nenhuma, e ele pegou a bola e jogou assim. A bola quicou e foi na minha avó fez assim. E segurou, tipo Karate Kid. Cadê o Marquinhos? Tá aí? Krav Maga, Marquinhos tá aí? Lá! E o meu pai olhou e falou, mãe? Tem hora que a gente não acredita, né? Nas experiências. E ele teve várias. E eu te pergunto, sabe? Diante dessa contagem regressiva, e quando eu falei para o meu pai, eu falei, pai, a Bíblia fala para honrar pai e mãe. Cuidado. Cuidado para que a gente, sabe, aprendendo tudo isso, a gente não venha a viver, porque senão mais pesado ainda vai ficar o teu coração. O coração nosso só vai ficar leve diante dessa contagem regressiva se realmente, como o Maurício pregou, a gente colocar em prática. Porque a gente vai viver as experiências, são a palavra vivida que nos traz essa experiência que o céu é céu, que Deus está vivo, que a cruz está vazia, que faz sentido a gente se reunir aqui para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente troque, né, ou conte os testemunhos e as maravilhas, e por conta dessas situações a gente vai vivendo melhor. Quantos de nós? E o Marquinhos chegou nessa contagem regressiva dele, mas também da mãe. Coloca para mim Eclesiastes. O versículo que vai basear, e a gente vai começar agora. Aleluia. Oh, glória. Hoje é 3 horas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, Rafa. Começa no 1. Glória a Deus. Eu tenho uma dificuldade muito grande, por isso eu não quero nem tentar de abrir esse negócio.
Aleluia. Você também não? Diz assim, Eclesiastes capítulo 7. A boa fama é melhor do que um bom perfume. Olha a contagem regressiva. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Vai entender isso. Obrigado, pastor. Obrigado, Lulu. Vai entender isso com a sua mente humana. Que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Nós precisamos entender isso no espírito para que a gente possa ver que os nossos olhos vão fechar aqui e vão se abrir no céu. O último dia da nossa vida, a gente vai estar diante daquele que a gente diz crer. O último dia, a gente vai a fechar, acabou, zerou o cronômetro. Zero. O que você fez está feito. Não tem segunda chance, não tem prorrogação, não tem jeitinho. Senhor, sala do trono, Senhor, me apresento para escutar servo bom e fiel. Mas eu digo para o Senhor, Senhor, deixa eu te dizer, eu preciso voltar só 2 minutos. O Senhor vai falar, filho, eu te dei 50 anos, eu te dei 60 anos. Eu te acordei quantas vezes durante a tua vida? Zerou o seu cronômetro. Contagem regressiva. E aí Eclesiastes vem, através de Salomão, ele nos entrega isso. Segue, Rafa. E aí ele vem para confundir mais ainda. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas. E que os vivos o tomem em consideração. 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do coração, do rosto, se melhora o coração. 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas a dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. A gente vai acabar aí, Rafa. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A paciência é melhor do que a arrogância. Contagem regressiva. O melhor é o fim das coisas. O melhor é o dia da morte. Salomão, quando traz isso, ele quer nos preparar, ele está vivendo esse final. Quando ele termina, coloca para a gente Eclesiastes capítulo 12, último capítulo, versículo 13, Rafa. Quando ele termina isso aí, ele está no final de vida, ele experimentou tudo que você puder imaginar, ele era um cara próximo, é um cara que recebeu de Deus sabedoria, mas é um cara que não vigiou e se afastou dos caminhos de Deus e também conheceu a desgraça. Ele conheceu a graça e a desgraça. E ele termina dizendo para a gente, tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, de cada ser humano. Esse é o nosso dever, é ouvir. Nós fomos chamados, alcançados. Não sei você, durante 37 anos eu vivi do jeito que eu queria, fazendo o que eu queria, como eu pensava, como eu fui ensinado, ministrado, doutrinado. Mas agora não. Agora existe uma palavra que não muda, não só aqui, mas em todo o planeta, que vai direcionar o nosso espírito. Por isso que independe quem você é, o que você tem, que idioma você fala, em que lugar você nasceu. Porque ela vai falar no teu espírito, ela vai te preparar para esse dia que em espírito a gente vai encontrar o Senhor quando o teu cronômetro zerar. Todos vão encontrar o Senhor. Todos. Essa contagem regressiva nos faz entender qual é esse processo. Nos faz justamente entender que a Bíblia vai nos preparar para isso, o fim das coisas. Pastor, mas isso na prática, como é que funciona? Eu vou te falar e vou pegar o exemplo que a gente viveu ontem. Ontem eu estava com o Marquinho e a Cida, descendo as águas com eles.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordenança está e foi dita aqui pelas crianças em Mateus, coloca, Rafa, 18, 20. Mateus capítulo 28, 18, 20. Uma ordenança. O que Jesus fez e deu à igreja, a gente fez isso ontem. Mateus 28, 18, 20. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha agora, ensinando-os a guardar, olha o que Salomão falou lá atrás, a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês, foi dito aqui do altar hoje, todos os dias até o fim dos tempos. Então, para o Senhor estar, nós precisamos passar por esse novo nascimento, nos tornar filhos. A gente vai ver isso. O processo da contagem regressiva é para que a gente viva isso. E aí, dentro dessa missão, o Marquinhos e a Cida estavam ontem, descendo as águas por volta de 2 horas da tarde, talvez. Não sei precisamente. Mas é interessante porque se eu voltar 2 dias, apenas 2 dias, eu também estava com o Marquinhos. E a gente estava em outro lugar. A gente estava no cemitério, eu e ele. E na quinta-feira, um pouco mais tarde que isso, 3 horas da tarde, não 2, o Marquinhos estava enterrando a mãe dele. Zerou o cronômetro dela. Quantas pessoas eu conheço que no zerar o cronômetro de alguém próximo, parece que zera o dela também. Uma tristeza tão profunda, um luto que a gente não sabe viver. Salomão nos ensinou a viver. Salomão disse, quando perdeu o filho com Betseba, a Bíblia diz que ele orou, jejuou por 7 dias. Davi, falei Salomão. Davi com Betseba. E ele orou por 7 dias. E depois de 7 dias, avisam para ele que a criança morreu. Zerou. Mal começou e zerou o cronômetro. Ele levanta, aqueles soldados perguntam: uai, mas espera, cadê a tristeza? Cadê a tristeza? Ele estava aí jejuando, não comeu, cara no pó, durante 7 dias. E Davi escuta e diz para aqueles homens: enquanto eu podia fazer alguma coisa, eu fiz. Mas se Deus decidiu levar a criança, Deus é soberano. Eu não posso fazer mais nada, a não ser a minha parte, para um dia estar com ela novamente. Aleluia. Aonde é que a gente vai aprender a viver um luto, se não dessa maneira? Como é que você vai aprender a lidar com essa tristeza de cronômetros sendo zerados ao seu lado, mas o seu continua? E quando o Marquinho passou por isso, a gente estava lá. É óbvio que o coraçãozinho dele está nessa mistura hoje. Despedindo da mãe, dando tchau para a mãe. Entre quinta e sábado, eu vou te dizer mais. Meu Deus, como a vida do crente é intensa. Da quinta para o sábado tem uma sexta. E na sexta eles casaram. Aleluia. Vai entender. Mas a Bíblia fala sobre isso, faz melhor o coração. A Bíblia fala sobre isso, em apenas 3 meses ele ouviu conselhos. Apenas 3 meses ele teve esse privilégio, como eu tive com a minha avó, de ir lá dormir com a mãe dele e falar: mãe, Jesus, mãe. Colocou louvor no quarto do hospital, pregou para a mãe dele, a mãezinha aceitou Jesus. Aleluia. 3 dias, quinta e sábado. Olha a intensidade na vida de um coração que ainda pulsa o cronômetro. Vida. O luto. E foi tão lindo porque Deus é tão perfeito que colocou isso no louvor. Lembra disso, quem estava lá? A Dani parou o louvor quando dizia o louvor que Deus transforma sepulcros. Sim, a vida nos sepulcros. E, perdão, é porque eu, né? Amém.
O nome do louvor é Vida dos Sepulcros. E esse pedaço do louvor... Léo, sobe aqui, Léo. Vamos fazer um negócio. Vem cá. Vai, Léo. Agora é de verdade, vai. É verdade. O tempo todo é. Eu posso estar brincando, amém? Mas o tempo todo é verdade. Né? Mentira não vai ser. Pode ser uma brincadeira. É verdade? É óbvio que é. Vai preparando aí. E aí, nesse pedacinho, você vai só nesse pedaço, amém? É um culto 3D. Nesse pedacinho, a Bíblia fala que ele transforma luto em alegria. Só o Senhor, gente. Só o Senhor para fazer com que essa mistura humana e que é, deixa eu te falar, lícito, viu, Marquinhos? Lícito, viu, você que está passando por essa tristeza. Mas quando eu encontro a tristeza que eu estou sentindo com o conhecimento da glória de Deus, quer dizer, eu sei o que está acontecendo no modo céu, eu sei o que está acontecendo no Espírito, essa minha tristeza é muito menor do que a alegria da promessa. E quando encontra algo maior com algo menor, o que prevalece? A maior. Coloca João capítulo 15, versículo 11, Rafa. Jesus não tem dito essas coisas para a gente, Jesus não entregou a palavra, esse tempo que a gente fica junto para ler, para outra coisa, senão encher o nosso coração dessa forma. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Completa. Ah, mas pastor, eu vou sentir um dia triste. Vai, óbvio que vai. A promessa, escute, a promessa em Apocalipse, dada a visão a João, é que no céu, toda tristeza, todo choro vai terminar. Lá não vai ter isso, mas aqui vai. E é por isso que a gente precisa do Senhor. Porque no Senhor a gente tem uma alegria. A nossa força é a alegria do Senhor. Glória a Deus. Pronto, Léo? Então vamos, olha isso. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Ô, glória! Pode dar uma salva de palmas. Então todo esse processo que a gente está vivendo, para viver isso, são versículos que vão, claro, sendo colocados diante de nós nessa contagem regressiva, para a gente não só conhecer Deus como filho, mas também, nós como filhos, mas também a glória de Deus. Como é que começa esse processo? João, capítulo 1, Rafa, versículo 1, para você que está aqui. Vamos entender esse processo da contagem regressiva. Por que isso? Que momento eu estou? Que cronômetro é esse na minha vida? A Bíblia fala que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Olha a confirmação de Jesus, Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, preste atenção, foram feitas por Ele. Olha a soberania. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Olha a escuridão, olha a tristeza. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Olha a promessa. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz de Jesus, para que todos, preste atenção, para que todos viessem a crer por meio dele. 8. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Está falando de João Batista. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Enquanto você era mundo, você conheceu Jesus? Enquanto você era mundo, você ouvia falar de Jesus? Olha a diferença do lugar que nós estamos. Eu quero chegar nisso, a gente vai chegar de uma forma incrível.
O lugar que nós estamos é o lugar de conhecer Jesus. O mundo não conhece, o mundo não recebeu Jesus. Os nossos corações, enquanto mundanos, não adiantava falar de Jesus, pelo contrário. Era algo que não se encontrava. E a Bíblia fala, pode ir, Rafa. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos, olha onde a gente entra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui a gente entra e eu creio que a nossa, vou colocar assim, porque a gente nasce de novo e a gente vai entender isso. Esse nascimento que João fala a Nicodemos, mesmo ele sem entender nada, Jesus chega e diz para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer no Espírito. Você é carne, você é mundo, você não vai entender. Era um homem letrado, um professor, um sábio lá em Israel. Mas ele não entendia, porque precisava agora, diante da luz que é, iluminar as trevas do conhecimento. Iluminar aquilo que nós não entenderíamos se não fosse o Espírito Santo. O processo da contagem regressiva, me permita, agora começa. Porque enquanto isso, o seu cronômetro nem startar estava. Enquanto isso, você estava parado. Por isso a gente anda, e o próprio Jesus diz, e a porção de hoje do culto do Maurício, que a gente constrói, mas a gente constrói na areia, e a qualquer momento parece que tudo que a gente fez se perde. Casamento de anos. Casamento de anos. Números, infelizmente, testificam isso, e a separação, o divórcio, na terceira idade tem aumentado. Gente, imagina você construir, porque você vai fazer isso, independente se você crê ou não, você vai construir uma família, filhos e netos. E quando você está lá, talvez com 60, 70 anos, você olha para o lado e fala, não faz sentido, vamos separar. Meu Deus, que trevas é essa? Que lugar é esse de escuridão que a gente constrói as coisas e de repente numa areia tão grande que com 70 anos rui tudo? Filhos, netos. Que momento é esse onde a gente não andando e não vivendo a palavra, onde é que a gente erra? Por falta de conhecimento. Mas quando eu entendo, eu vou nutrir o meu casamento dia após dia, eu vou cuidar do meu casamento, da minha esposa, por quê? Porque se não zerar o meu cronômetro, eu vou chegar nos 70 e 80, e eu preciso chegar, deixa eu te dizer, namorando. Gostei, pastora? Gostou? Namorando, pastor. Ô, glória. Hã? Quem recebe essa palavra? Rapaz, quando é do interesse, né? Aqui, eu quero dobrado, Jesus. Rafa, coloca 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. O Marquinho. Hoje ele traz justamente esse processo, e eu creio, eu e você, independente da situação que nós estamos, porque isso é diário. Eu não passo pelo crer e receber Jesus e pronto, passei. Todos os dias eu preciso crer, porque se eu estou conhecendo a glória de Deus, conhecendo a palavra, ela não é implantada como um download de computador. Não é ali um tempo onde eu durmo e quando eu acordo a Bíblia está toda na minha mente, na minha prática, não. Eu preciso me colocar, me desgastar, por isso o nosso domingo mudou. Talvez era um domingo de clube, de futebol, tempos atrás de Fórmula 1, agora é um domingo de igreja, aleluia. Mas não era assim. E aí vai mudando, então eu vou conhecendo, então independente de quanto tempo, deixa eu te falar, você também está ainda em João capítulo 1, versículo 12. Você precisa crer. Você precisa crer. E quando Pedro fala, Pedro escreve, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças, olha o nascimento, João 3. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele, lhes sejam dado crescimento para a salvação. Então, diante daquilo que Jesus, coloca João 3, versículo 5, Rafa. Só esse pedacinho na conversa com Nicodemos. Ele vai dizer, Jesus respondeu, em verdade, lhes digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Culto para trás aí, reino de Deus.
A gente viveu isso agora. Marquinho viveu isso agora. Aprendeu sobre o casamento, alinhou, casou. De tudo quanto é jeito ele casou. Como assim? Casou com união estável. Aí casou com união estável, veio a glória de Deus, falou: filhão, vamos casar direito, vamos. Passou alguns dias dessa maneira, aí mandou uma mensagem: pastor, nós vamos casar de novo. Falei: irmão, não sei se é de novo não, mas nós vamos casar agora. E casaram na sexta-feira, como Deus manda. Agora falta a festa. Quem quer ir para a festa? Olha. Como a gente precisa do Senhor, viu? Olha. Todo mundo assim, casou. Agora a festa. Ah! Misericórdia. Amém. Viu, Marquinhos? 200 convites. Entrega aqui na igreja, amém? Vai ser coisa pouca. E aí, diante disso, a Bíblia fala sobre isso, sobre esse crescimento. Então agora começou, mas casou. Quantos de nós? Eu vou dizer de mim, parar de falar do Marquinhos. O Vitor, por exemplo, então. Eu estou só filmando quem riu. Vou passar o nome para você, amém? É para orar, né, Vitor? Não é para fazer nada além de orar, amém? E aí, diante disso, esse nascimento, essas coisas, mas deixa eu te falar, a gente casa no papel, a gente assina, mas e aí? Para anos depois a gente desassinar? Assinar o contrário? Mas por quê? Porque você não aprendeu sobre casamento, não é um documento que você assina. Você tem filho, se você não aprender sobre filho, deixa eu te falar, talvez você perca seus filhos. Olha como o conhecimento da glória, olha como justamente de glória em glória, 2 Coríntios que a gente viu, capítulo 3, 18, de glória em glória a gente vai sendo transformado como a imagem de Jesus. Se Jesus veio, se sacrificou, colocou, o plano era perfeito, tinha que entregar o filho, entregou, o filho tinha que passar 30 anos para esperar startar o ministério dele, esperou, desceu as águas para ensinar a gente, viveu durante 3 anos, montou o time dele, os discípulos, enviou os discípulos. Hoje nós estamos aqui. Para quê? Cronômetro. Aprender a viver. Aprender justamente por que desse conceito todo que o mundo todo prega, mas o mundo não reconhece Jesus. O mundo não sabe como fazer. E aí a gente vai colocando leis, e justamente isso também a religião fez com a palavra de Deus. Colocou leis, que eram humanas, coisas que a gente precisava fazer como ritual. Eu te pergunto, te levou a Deus isso? Não, porque Deus o tempo todo Ele quer intimidade. Deus o tempo todo te quer tão perto que vai te assustar. Porque uma hora você vai ouvir Ele audivelmente. Aleluia. E a hora que você escutar, deixa eu te dizer, você vai falar: meu Deus. Lembro quando eu olhava lá atrás, olhava aqueles caras pregando nas praças, aquele cara que está falando lá e ninguém escuta, aquele cara que está falando e que quando você não conhece isso, você olha e fala: meu Deus, maluco. Ei, maluco. Ele está tão cheio que nem você entende hoje. Tão cheio que ele não está nem aí. Ele está mandando a mensagem que pegar, pegou. A gente está aqui nesse lugar e tem gente que sai sem a mensagem. Porque está assim, está frio, está escuro. Isso aí eu já sei, já li. Sabe aquele que reclama de tudo? Eu escutei um dia que um cara virou para o outro e falou assim, foi dar boa notícia, falou: ei, sabe aquele sorteio lá da padaria? Aí o cara falou: sei. Ele falou: você ganhou. Era 1 ano de padaria, de graça. Aleluia. Padaria, imagina se eu falasse de uma confeitaria. Aí avisou para esse cara, só que esse cara era tão murmurador, que ele virou e falou assim: ganhei, ganhou. E tem que ir lá todo dia, Misericórdia. Não vai tomar o prêmio de volta. Toma o prêmio de volta, não ganhou mais não. Mas a gente tem que tomar cuidado.
Porque isso é um coração. E deixa eu te falar, o que bate aí dentro é um coração. Ou será que você nunca murmurou? Será que você nunca reclamou? Tem bênçãos acontecendo na sua vida que você não agradece. E que ainda tem gente orando por isso. Porque se os teus olhos... Porque se os teus olhos não estiverem diante do Senhor na palavra, você não vai entender e não vai ver o que Ele está fazendo. Porque Deus, antes do que a gente está vivendo, essa aliança, o Senhor ficou 400 anos, são praticamente 10, 12 gerações sem falar nada. Nada, sem se manifestar. E ali as pessoas iam vivendo justamente na expectativa do dia que Jesus fosse fazer. Eu estou falando 12 gerações. E talvez a gente não consiga esperar um dia Deus fazer. Talvez a gente fica nesse cronômetro regressivo nosso com Deus, mas não fica no nosso com a vida. Tem algo errado nessa proporção, e isso só pode ser porque a gente não espera e crê no Senhor a ponto de falar: Senhor, se o Senhor não fizer, amém. Se o Senhor fizer, glória a Deus. Amém. O que é que a gente tem falado? O que a gente tem dito? Coloca 2 Pedro agora, Rafa. 2ª carta, capítulo 3, versículo 18. O chamado do cronômetro, eu não quero perder mais tempo. Está regressivo. Querendo você ou não, está perdendo, domingo vai passar. E Pedro escreve: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Cresçam nesse conhecimento. Busquem o Senhor. Rafa, coloca, por favor, Mateus 22, 29. Os saduceus perturbando Jesus ali, querendo confrontar Jesus, querendo entender o que Jesus estava falando. E Jesus traz isso, ele diz: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. São duas coisas que Jesus traz. Você não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus. O Marquinho com 2 meses pode ter certeza que ele não conhece, mas todos os dias ele olha para mim e fala: pastor, o que eu faço agora? Pastor, o que eu tenho que fazer agora? Ele não conhece. Mas deixa eu te falar, em 3 dias ele experimentou um poder de Deus que talvez você não conheça. Um coração triste, saindo do cemitério para no outro dia casar, saindo do casamento para no outro dia descer as águas. E quem estava lá ontem viu, sentiu o que foi aquilo. Por quê? A gente está vivo. A gente está vivo. O que a gente tem feito com a nossa vida? Se não for justamente para isso, por que você está vivo? Por que o teu cronômetro está aí? Para que as pessoas conheçam isso. Por que a gente está aqui agora? Por que a liderança abre a casa para receber vocês? Por que a igreja, a gente está aqui praticamente quase 24 horas, estou quase chegando nesse lugar. Para quê? Para que seja manifestada a glória de Deus, para que mais pessoas conheçam isso. Por que a gente se coloca lá para um fim de semana inteiro lá, toda a liderança pagando para estar lá, um fim de semana na chácara? Para quê? Porque a gente sabe, Deus colocou no nosso coração que tem pessoas morrendo. O cronômetro está girando, mas a pessoa já está morta. Não consegue dar certo, por que não conhece? Por que não consegue? Porque não conhece. E aí é o teu chamado hoje para pregar, é o teu chamado para levar isso. Para chamar uma pessoa do seu lado, porque deixa eu te falar, e a gente já foi assim. Seu coração doendo, um dia de tristeza, e alguém perguntou, você falou: está tudo bem. Com vergonha de te falar: ei, há de se ver o que está acontecendo, gente. Os números em relação a suicídio são enormes. E em todos eles, ninguém consegue pedir ajuda. Uma opressão tão grande. Quando vê, meu Deus, estava assim desde quando? Em cada um que comete o suicídio, 20 tentam. Imagina isso. Em Brasília, se você pensar, nós estamos falando de 4 por dia. De 4 por dia. E de 80 tentativas. 80. Aí a gente conhece algo que dá vida, algo que faz um cara sair, enterrar a mãe, e no outro dia viver, começar a viver um novo tempo, o casamento, e no outro dia nascer para Cristo. Para quê? Para ser referência do evangelho vivo. Para que as pessoas possam olhar e falar: esse aí,
O que aconteceu aqui já, gente? Quantos testemunhos a gente tem de poder de Deus? Cuidado para a gente não falar, pastor, mas não conheço nada ainda. Vai orar e pede, Senhor, eu quero conhecer o teu poder. Eu quero trocar o meu coração, não é o do cônjuge. O poder de Deus não é você falar, Senhor, estou aprendendo a orar, Senhor, pera. Agora eu vou falar, Jesus. Depois de Jesus eu vou falar, oh meu Salvador. Eu escutei o pastor orando. E agora, eu quero te pedir, troca o coração do meu cônjuge. Troca o meu. É para ti, o Senhor é salvador teu. O cronômetro que vai regressar, que vai zerar no regressivo, quando zerar o teu, não é o teu cônjuge que vai aparecer na frente do seu, não. É você. A hora que zerar, abrir o olho. Jesus, não era meu cônjuge, eu estou orando por ele. Não, cuida de ti. Cuida da tua relação com o Senhor. Cuida desse privilégio de estar nesse lugar escutando a palavra. De alguém ter te convidado a estar aqui, talvez num mano de maluco. Aleluia. Tudo doido por Jesus. Mas é para isso. E quando a gente vai vendo essas experiências, coloca, Rafa, por favor, Efésios capítulo 5, e a gente vai encerrar. A gente vai fazer uma cozinha aqui, vai entrar um pessoal com a marmitinha, e a gente fica aqui, aleluia. Gostou, Renozinho? Amém. Portanto, presta atenção. Sejam imitadores de Deus, como filho amados. Vai, Rafa. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Rafa, vai lá, por favor, no 15, 5:15. Portanto, presta atenção. Tenham cuidado como a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por que você está aqui? O que está acontecendo na nossa vida que vai movimentar e mexer dentro de nós para que todo o nosso ambiente, em todas as outras situações, algo aconteça? Por que é que a gente está diante de um Deus onde a gente precisa imitar, onde a gente precisa conhecer, onde a gente precisa resplandecer? Se eu não fizer parte desse projeto, onde o cronômetro ali, o chamado, é para viver dessa maneira, o que é que eu estou fazendo com tanta informação do céu? Não é daqui, é do céu. Talvez a gente esteja vivendo, e eu creio e quero aqui repreender em nome de Jesus, uma busca como se você estivesse querendo fazer uma prova para entrar no céu. Diariamente você está em prova. Como você fala com seu cônjuge, você está em prova. Como você fala com alguém que te atende em um lugar que você foi almoçar, você está em prova. Que é aquelas provas difíceis, gente? Você está dirigindo, amém? Aleluia. Você está dirigindo, amém? Lembro de um joguinho. Tinha um joguinho que você tinha só um pedal lá atrás, Velho Testamento. E tinha só um pedal e um volantezinho. Não lembra, Renault? Estava estudando, né, irmão? Estava estudando. E aí, esse fliperama, você jogava e o carro entrava na sua frente, você tinha que desviar. Entrava na sua frente, você tinha que desviar. Meu amigo, aquele é um teste para crente, aquele fliperama. Vigia, pastor. Mas você está em prova. Você está em prova quando as coisas dão errado na sua vida. Não vai ser, sabe? Seu nome já está no livro lá. Não vai ser um papel que você vai botar o seu nome. Quem veio? Filho de Deus é Jesus, Vitor, Marquinho. Não é essa a prova. Aleluia. Todas as alternativas estão certas. Sabe? Tudo isso Jesus
O tempo todo ele buscou, coloca João 17, Rafa, ele buscou esse relacionamento com a gente. Ele buscou ensinar a ser, e como foi dito aqui no altar, e a gente já viu, Mateus 28, 20, ele vai estar com a gente. Coloca a partir do 6, Rafa, acho que é 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Essa oração é para os discípulos. Eram teus, tu os deste a mim. Jesus orando ao Pai. E eles têm guardado a tua palavra. Vou mandar, Rafa. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, Filho e Pai. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Olha João 1,12. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu peço, Jesus orando pelos discípulos. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha as ovelhas, são do Pai. Todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas. Olha isso. E neles eu sou glorificado. Será que a gente se coloca como um discípulo, um cristão, e através da nossa vida, Jesus é glorificado? Será que realmente eu estou aproveitando, vendo os números lá, recuando na minha vida, vendo a minha vida passar, e diante dessa missão que hoje nós temos, porque eu creio que a gente recebeu, será que o Filho está sendo glorificado? Segue, Rafa. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha a unidade e o relacionamento que o Senhor quer. Ele não está colocando isso para você virar as costas aqui, sair e não voltar mais. Ele está te chamando para que a gente possa entender esse chamado de ser um com Ele. Se é um com Ele, é um no corpo. Se é um no corpo, nós somos membros de uma igreja. Segue, Rafa. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, Judas. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Aleluia. Olha o chamado para que o que você tem perdido no Senhor. O que é que a gente está, sabe, distraído, e o cronômetro aqui, ó. E aí eu estou olhando para as coisas fascinantes do mundo, meu Deus, a tecnologia, inteligência artificial. Meu amigo, está diante de nós o sobrenatural. Está diante de nós, deixa eu te dizer, se o Google sabe, o Senhor sabe muito mais. A Bíblia fala que Ele vai dizer coisas insondáveis que você não conhece, mas antes fala, me procura. Me procura. Segue. Eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Para aí, Rafa, volta já já. Vai lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vamos entender. Sejam santificados. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer, olha isso. Procurem viver em paz com todos. Característica daquele que é filho, discípulo, cristão, ovelha, servo. Procurem viver em paz com todos. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Zerou. Fechou aqui, abriu no céu. Se não tivesse separado, santificado, santo, já era. Já era. Só que ele diz, santifica-os na tua palavra, na verdade. Santifica-os. Cada vez que a gente se coloca, essa santificação é justamente essa palavra vindo e tirando o que é podre, tirando o que está errado, porque agora tem um conhecimento da glória, tem o Espírito Santo dizendo, não faça,
alinhe, casa direito. Chega do tempo dos jeitinhos, gente. Você acha que tem jeitinho no céu? Volta lá, 17. Vamos fechar 17, Rafa. 18 agora. Santifica-os na verdade, tua palavra. Assim como tu enviaste ao mundo, também os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados na tua verdade. Olha agora. Aí, discípulos. Olha agora. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ele orou pelos discípulos que ele ia enviar, os primeiros. Agora ele já orou por você. Aqueles que iam crer pela mensagem do que os discípulos fizeram. Gente, quando Pedro... Eita. Quando Pedro prega, primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega e a Bíblia fala que 3.000 pessoas receberam Jesus. O início da igreja, eles eram perseguidos antes, eles tinham medo antes. Vem o Espírito Santo, quer dizer, esse projeto que hoje nós somos e fazemos parte, e Pedro prega e 3.000 pessoas, olha que interessante. A Bíblia fala que diante desse processo, dessa pregação de Pedro, 3.000 pessoas convertem, aceitam Jesus, e a Bíblia fala que eles são batizados. Olha o que a gente viveu ontem. Lá atrás, nós estamos quase 2.000 anos, e eles foram batizados. E deixa eu dizer um negócio para você, dentro daquela escadaria do templo onde Pedro pregava, existiam ali lugares onde antes mesmo do batismo de Jesus, os homens, para chegar no templo, entrar no templo purificados, eles entravam em lugares, numa escadaria. Quem já foi, pastora? Quem já foi para Israel? Aleluia. Quem quer ir para Israel? Aleluia, orem por isso. Orem por isso, amém? A igreja Gerações vai pisar em Israel. Amém. E aí lá tem, claro, em pedra, os lugares onde aquelas pessoas desciam as escadas e elas subiam purificadas. Era um espelho do que seria o batismo de arrependimento. Eles já faziam isso, os judeus faziam isso para ir para o templo onde Jesus pregava, onde Pedro pregava, onde Jesus pisou. E dentro desse lugar onde eles andavam ali, para você ter uma ideia do que a gente está vivendo hoje, entre terra e céu, entre terra e céu, entre mundo e reino. Alguém conhece Neil Armstrong? Acha, aleluia. Alguém tem certeza quem é Neil Armstrong? Quem é? Um astronauta. 1969, em julho de 69, Apolo 11. Quem é de 69, amém? 69, quem estava vivo? Ei, volta. 69, julho de 69, Apolo 11. Deixa eu te dizer o tamanho disso, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. O tamanho da Apolo 11, Luciano, 20.000 universidades dos Estados Unidos estavam envolvidas nisso. 400.000 pessoas estavam envolvidas no processo para levar o homem a pisar na lua. 400.000 pessoas. 23 bilhões de dólares envolvidos nesse processo. Neil Armstrong, mais o e o Dorap, eles vão dentro da Apolo 11. Aleluia. Amém? Eles vão... Vigia, gente. Eles vão ir lá em 69. E esse Neil Armstrong mostra uma pegada na lua, ele pisando. E ele diz, é um pequeno passo para o homem, mas um passo gigante para a humanidade. Em 69. Imagina a experiência, o que gerava essa pisada desse homem na lua, com esses números que eu te disse, em 1969. Em 73, esse cara chama um historiador judeu chamado Thomas Friedman.
Agora é prova de inglês agora aqui. Chamou um historiador judeu e ele foi em Israel. E ele conta que nesse lugar, onde existiam esses poços, onde eles eram purificados para ir, uma escadaria, essa escadaria do templo, gente, ela é uma escada de pedra e de cada degrau é de um tamanho. É impossível, olha como Deus é lindo. É impossível você subir nessa escadaria para chegar no templo sem observar onde você pisa. Porque cada degrau é de um tamanho, de uma altura. Você não sobe no automático. Você precisa prestar atenção no que você está fazendo. E esse cara, depois de pisar na lua, ele pisa nessas escadarias. Conhecendo Israel, a escadaria do templo. E a história conta que ele chama esse historiador judeu e ele diz: qual é a probabilidade de Jesus ter pisado aqui? E ele diz: 100%. Não é uma tradição, não é algo que possa ter acontecido. Jesus pisou aqui. E esse cara disse: o que eu estou sentindo aqui é muito maior do que eu senti quando eu pisei na lua. O que a gente tem sentido? Fique de pé. Quero que você feche os seus olhos. E quero que você responda, sabe? Um investimento desse tamanho, 400.000 pessoas envolvidas, bilhões de dólares. Esse homem teve uma experiência que apenas 12 homens no mundo tiveram. 12 homens, 24 astronautas, 12 apenas pisaram na lua. Esse cara era um deles. Mas ele também teve a experiência de conhecer o poder de Deus. E ele pisou nesse degrau. E ele disse: Jesus pisou aqui, pisou. Ele disse: isso aqui é mais importante para mim. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você e quero que você, escutando essa canção, que você pense sobre essa oração e que você também tenha esse tempo com Deus, dizendo: Senhor, olha onde eu estou hoje. Eu não preciso ir na lua, Jesus. Eu já estou pisando onde o Senhor pisou. Eu não preciso de projetos enormes. Está diante de mim a tua alegria, a tua palavra. Começa a enxergar o cronômetro da tua vida sem minutos perdidos, sem dias ruins, porque Salomão disse que todos foram feitos para nos ensinar. Sem murmuração daqui para frente. Não deixe que os teus números encontrem a sua murmuração. Senhor Jesus, faz o teu querer, Jesus. Faz o teu querer, Jesus, nesse lugar, nesses corações. O Senhor nos reuniu hoje, Pai. Sabemos que diante dos nossos corações tudo pode ser perdido, mas diante do teu Espírito, Jesus, tudo pode ser confirmado. Nós podemos sair daqui transformados. De glória em glória, diz a tua palavra, e de glória em glória é o dia de hoje, de glória em glória é a tua presença. Faz o que nós não podemos fazer, faz de novo. Os anjos cantam: santo, santo, santo. Nós estamos aqui e já te adoramos desse jeito, Jesus. Faz o teu querer, porque hoje, em mais um culto prático, Jesus, nós estamos aqui dizendo: faz de novo, porque só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Então faz de novo nesses corações que estão diante de ti, Jesus. Faz de novo. Faz mais uma vez. E faz de novo, Jesus. Faz de novo.
Em nome de Jesus, Pai. Faz de novo. Eu quero ser